Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem nesta noite que o Senhor tem colocado no meu coração esta semana. Eu pensando no final do ano, pensando no novo ano que se aproxima, e Deus me deu esta palavra, 5 pilares para um ano próspero. O Gabriel trouxe o slide, está aí, se você ver, tá? Tem o slide aí. 5 pilares, dentro desse texto que eu vou passar para os irmãos, 5 pilares para nós termos um ano próspero, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, amém? Aqueles que estão aqui pela primeira vez, Deus abençoe. Estou vendo um rapazinho ali, né? Seja bem-vindo. Os demais já são de casa. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã. Então nós vamos ler a palavra de Deus, em Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. Santifiquem-se. Diga comigo, santifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Amém, meus irmãos? Esse texto da palavra do Senhor para os irmãos sintonizar aqui na história. Josué, se nós lemos a Bíblia de Gênesis, no comecinho da Bíblia, nós vamos ver o povo de Israel saindo do Egito, hein? O povo ficou escravo no Egito por cerca de 400 anos. Deus tirou aquele povo do Egito com mãos fortes, diz o Senhor, diz a palavra, através de Moisés. Moisés é o povo, ou melhor, Moisés é o homem que Deus usou para tirar aquele povo da escravidão do Egito e atravessar com eles no deserto afora. Moisés presenciou o mar vermelho se abrir, segundo a palavra, o mar vermelho se abriu e o povo passou em seco, né? Com Moisés caiu maná do céu, Deus providenciou comida, providenciou carne para o povo. E o povo de Israel que saiu do Egito, eles saíram com uma promessa. Qual era a promessa? Para que eles entrassem em uma terra prometida. Uma terra, segundo a Bíblia, que manava leite, que é leite e mel, uma terra boa. Uma terra que tudo que você planta, colhe, né? Uma terra que produz muito. Então Deus tirou o povo do Egito e levou esse povo para o deserto, para então eles chegarem até essa terra prometida. Vou resumir a história porque é muito comprida. Então nós estamos aqui agora
na época de Josué. Josué, ele assumiu o controle deste povo após a morte de Moisés. E Moisés, ou melhor, Josué, quando ele assumiu o controle da direção daquele povo, Josué estava exatamente à beira ou próximo do Rio Jordão, segundo a palavra. E para eles chegarem à terra prometida, eles teriam que atravessar o Jordão, então começar a tomar posse das terras que ali estavam. E esse tomar posse também significaria eles guerrear contra os inimigos, guerrear contra as nações que ali estavam. E aqui nesse contexto agora que nós lemos, nós vemos o povo juntamente com Josué se preparando para entrar na terra prometida. Imagina você, por volta de 40 anos eles ficaram vagueando pelo deserto. E agora finalmente chegou o momento deles entrarem na terra prometida. Meus irmãos, o que isso significa para nós, esse entrar na terra prometida? O que nós estamos vendo aqui é uma passagem. Nós vemos um povo que passou por um deserto, um povo que passou por muitas complicações, um povo que sofreu muito no sol escaldante, mas agora eles estão diante de uma passagem, de uma mudança de vida, de uma mudança de paradigma. Eles agora vão atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Nós também estamos para atravessar, vamos dizer aqui, um Jordão. Nós estamos para atravessar para o outro lado. O outro ano se aproxima. 2021 não foi um ano muito bom. 2021 foi um ano que trouxe muitas marcas, trouxe muitas mortes. O coronavírus, ele devastou muitas famílias. A pandemia do coronavírus trouxe muita tristeza para muitas famílias. Ainda até hoje tem pessoas sofrendo com este vírus. 2021 então foi um ano realmente de uma guerra contra esse vírus. Muitos venceram, outros não. Outros não conseguiram vencer o vírus e eles faleceram. Esse ano de 2021 foi um ano realmente que nós podemos ver uma coisa que não acontecia há muito tempo, que é a inflação subir. A inflação, quando sobe, você vê os produtos subindo no mercado dia após dia. No início desse ano, se eu não me falha a memória, eu comprava um pacote de feijão a 3, 4 reais. Se não fala a memória, é isso? Hoje está 7, 8. É isso mesmo? Um litro de óleo era 3 reais e pouquinho, hoje está 8, 9. As coisas subiram, a inflação subiu. Então o ano 2021 foi um ano de marcas, mas marcas negativas. Podemos assim dizer, olhando um pano de fundo, olhando de cima para baixo, né? No horizonte bem amplo. Mas nós podemos ver também que no ano de 2021 nós tivemos vitórias. Mas agora nós estamos prestes a atravessar este ano. Vamos atravessar este Jordão. Nós queremos passar do outro lado. E para nós ter um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano realmente de alegria, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, se nós levarmos a sério e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser felizes. Então, olhando nesse texto, o que nós vemos aqui em primeiro lugar? O que nós precisamos em primeiro lugar para nós termos o ano próximo? Primeiro ponto, meu filho, passa o próximo slide. Crer sem ressalvas da soberania de Deus. Crer sem ressalvas da soberania de Deus. No livro de Josué capítulo 2, versículo 24, diz assim: e disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Deixa eu dizer uma coisa, o que esse texto está dizendo? A Bíblia vai dizer que Josué, quando ele chegou à beira do Jordão, ele mandou 2 homens, 2 espias, para olhar a terra.
ele mandou 2 espias para olhar a terra. E quando ele chegou lá, a Bíblia vai dizer que eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, uma mulher da vida da época. E ele escondeu-se daquela casa. E a Bíblia vai dizer que os soldados daquela cidade ficou sabendo que eles estavam escondidos na casa daquela mulher. Então aquela mulher agora fez um pacto, uma aliança com aqueles 2 homens, de que se eles não matassem a sua família, não matassem os seus filhos e os seus pais, ela protegeria eles. E a Bíblia vai dizer então que ela jogou uma corda por cima da janela, e esses 2 homens foram embora, e chegou do outro lado onde estava Josué. Eles viram a terra. E a Bíblia vai dizer que quando esses 2 homens estavam conversando com Raabe, aquela mulher demonstrou o que realmente o povo estava sentindo do povo de Israel. O povo de Israel já estava vindo, destruindo as cidades, conquistando as terras. Então aquela mulher disse para aqueles 2 homens: olha, o povo daqui estão todos com medo, porque nós sabemos, nós temos visto o que Deus tem feito através de vocês. Nós temos visto o que Deus fez para este povo. Nós sabemos que o Deus está com vocês. Então nós estamos com medo. E diante das palavras de Raabe, agora esse homem chegou até Josué e disse: olha, sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Primeira coisa que nós precisamos, o primeiro pilar que nós precisamos para ter um ano próspero, é crer sem ressalvas que Deus é poderoso. Crer sem ressalva na soberania de Deus. Deus, Ele está no controle do ano de 2022. Deus está no controle também desse ano de 2021 e vai estar no controle do ano de 2022. Se nós entrarmos no ano crendo que Deus é soberano, que sem dúvida o Senhor entregará para nós em 2022 aquilo que Ele preparou para nós, sem sombra de dúvida, nós vamos conquistar a vitória. Assim como esses 2 homens relataram para Josué: olha, sem dúvida Deus entregou a cidade em nossas mãos. Não tinha ressalvas nele. Eles não tinham dúvida de que Deus tinha entregado a cidade de Jericó nas mãos dele. Da mesma forma, nós vamos entrar no ano de 2022 com esta frase na nossa mente: sem dúvida o Senhor entregou o ano de 2022 nas minhas mãos, nas nossas mãos, e nós vamos ser prósperos, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser protegidos, sem sombra de dúvida, sem ressalvas, tendo a certeza. Pastor, mas como que eu posso ter certeza? Diante daquilo que Deus já fez na sua vida, diante daquilo que Deus já fez sobre a sua família, sobre os seus negócios, diante dos livramentos que Deus já fez na sua vida, você pode entrar o ano de 2022 com esta certeza, com esse primeiro pilar: sem dúvida o Senhor, Ele vai me abençoar. Sem dúvida o Senhor está conosco. Sabe por quê? Porque Ele prometeu na sua palavra, porque está escrito na sua palavra: aquele que crê em mim verá as grandes coisas. No livro de Jeremias capítulo 33 e versículo 33, ele disse: de grandes coisas clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós temos essa garantia pela palavra de Deus, que o ano de 2022 vai ser uma bênção. Amém? Amém? Você confirma isso com amém? Vai ser uma bênção. O diabo, só de ouvir falar que você crê na soberania de Deus, ele estremece. Quando você entrar no ano de 2022 com esta certeza, com esta convicção: Deus é soberano, Deus está na minha vida, eu vou ser vitorioso, eu vou conquistar para a glória de Deus. Só de você entrar o ano, começar esse ano de 2022 com essa convicção, o diabo estremece, o diabo ele fica com medo de você. Olha o que diz lá, Josué capítulo 2, versículo 8 e 9. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Olha como é que estava o povo de Jericó. Eles estavam
apavorados. Por que eles estavam apavorados? Porque o Deus verdadeiro estava com o povo de Israel. Porque eles tinham um Deus poderoso, soberano do lado deles. Aleluia! Da mesma forma, nós temos essa certeza. E se você tem a certeza, sem ressalva, sem sombra de dúvida, de que Deus é soberano, Ele está no controle da sua vida, da sua família, dos seus negócios, o diabo não atingirá a sua família. Eu creio nisso no nome do Senhor Jesus. Os seus inimigos desmaiarão completamente quando você entrar no ano de 2022 com essa convicção. Os seus inimigos desmaiarão. O sentido da palavra está no texto, Josué capítulo 2, versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Aleluia. Olha só, os inimigos do povo de Israel agora, vendo aquilo que Deus estava fazendo, vendo da convicção de que o povo de Josué estava tendo, porque eles iriam atravessar o Jordão, eles iriam conquistar a terra de Jericó, sem sombra de dúvida, eles tinham esta certeza, sem sombra de dúvida. Então o inimigo, ele ficou atemorizado, o inimigo ficou amedrontado. É assim, meu irmão, que você tem que começar o ano. Se você começar o ano com esta convicção de que Deus é soberano, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, o inimigo estremece diante da sua família, o inimigo estremece diante de você, porque você é maioral aqui na terra, porque você tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem autoridade sobre as potestades, amém? Nós temos autoridade. Então o primeiro pilar é este. Qual é o primeiro pilar? Crer sem ressalva que Deus é soberano em todas as coisas, Ele tem o controle. Pastor, mas 2021 não foi tão bom, 2022 vai ser melhor no nome de Jesus, amém? Você tem que crer, amém, querido? Você tem que crer no coração. Deus é poderoso, Ele vai cuidar de tudo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Em segundo lugar, querido, segundo pilar, agir exatamente, aleluia, agir exatamente no tempo determinado por Deus. Agir exatamente no tempo determinado por Deus. Quer ter um ano próspero? Não faz as coisas de qualquer maneira, né? Agir exatamente no tempo determinado por Deus. Vamos ler o texto, Josué 3, versículo 1 e 3, de 1 a 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Olha bem, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas saíram de um acampamento e foram para onde? Para o Jordão, na beira do Jordão. Eles já chegaram, já foram atravessando? Não. Eles acamparam mais uma vez na beira do Jordão. Ficaram mais 3 dias. Olha a paciência. Josué já tinha resposta de que o povo estava com medo. Josué já sabia que Deus estava com ele. Josué já tinha toda a convicção de que aquela cidade era dele. Mas ele não precipitou. Ele não agiu de qualquer maneira. Ele agiu exatamente no tempo determinado por Deus. Josué chegou na beira do Jordão, ficou mais 3 dias, como diz o texto. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento, deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Meus irmãos, se nós queremos ter vitória, se nós queremos ser bem-sucedidos nos nossos negócios, nós precisamos, primeiro, reconhecer a soberania de Deus, sem sombra de dúvida. Segundo, deixar Deus agir na sua vida, agir exatamente no tempo determinado por Deus. Quantas pessoas sofrem por isso? Quantas pessoas agem sem esperar uma ordem de Deus? Parece que está tudo certo, está na hora, pastor. Os 2 soldados vieram de lá e disseram: a cidade é nossa, o povo está com medo. Josué poderia ter feito assim: bom, já que eles estão com medo, junta tudo aí, vamos embora. Vamos pegar nossas tralhas aqui, nossas bagagens, e já vamos atravessar esse rio Jordão, porque Deus já deu a cidade para nós.
Mas o texto diz que eles esperaram mais 3 dias na beira do Jordão. E ali na beira do Jordão, meus irmãos, eles não estavam ali fazendo nada. Eles estavam com um propósito. E nós vamos ver mais para frente. Qual era o propósito deles? Qual era o propósito desse povo? Deuteronômio capítulo 25, versículo 15 diz assim, falando dessa agir exatamente no tempo determinado de Deus. Deuteronômio 25, versículo 15 diz assim: tenham mesmo pesos e medidas exatos e honestos. O texto de Deuteronômio capítulo 25, versículo 15: tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Aqui está falando de pesos e medidas, medida também de tempo, medida de balança, mas vamos jogar como uma medida de tempo. Tenha um peso e medida exatos. Espera o tempo de Deus. Não vamos agir precipitadamente. Vamos esperar Deus falar com você. E quando Deus fala, você não tem dúvida. Se você está na presença dele, se você crê na soberania de Deus, você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus falando com você. Você vai ouvir Deus falando. Você vai entender a voz de Deus. Pastor, como que eu entendo a voz de Deus? Meus irmãos, nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de clamar ao Pai. Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos realmente ter momentos de intimidade com o Senhor. Não é de qualquer maneira que Ele vai falar também. Não é de qualquer maneira. Mas você vai entender, porque o Espírito Santo te capacita, amém? Hebreus capítulo 4, versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, aleluia. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, e não endurecer o seu coração. Aqui o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus está dizendo de um tempo determinado hoje. O tempo da graça. O tempo da graça. Qual é o tempo, pastor, que eu tenho que agir? É hoje. Qual é o tempo que você tem que acreditar em Jesus? É hoje. O tempo da graça. Deus estabeleceu um novo tempo. Antes era pela lei, agora é pela graça. Agora você tem Cristo, agora você tem a palavra, você tem o Espírito Santo que está te dizendo: filho, tem momentos na sua vida que você pensa que está sozinho, mas é simplesmente porque você não entendeu ainda que o tempo é hoje, o tempo de clamar, o tempo de buscar, o tempo de agir no momento certo é agora. É o tempo em que Deus está falando com você, o tempo que Deus está falando conosco, aleluia. Agir, meus irmãos, exatamente no tempo determinado por Deus. Nós temos experiência, nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que tomaram decisões precipitadas e não deu nada certo. Nós temos, você já pode ouvir isso na internet, tem muito testemunho de pessoas que tomaram decisões precipitadas e não deu nada certo. E nós temos que levar isso como exemplo para as nossas vidas. Nós não podemos deixar de ouvir Deus falar. Nós precisamos de agir sim, mas no tempo determinado por Deus. Em terceiro lugar, terceiro pilar, nunca passar à frente dos limites estabelecidos por Deus. Nunca passar dos limites estabelecidos por Deus. Terceiro pilar. Nós falamos que o segundo pilar era agir exatamente no tempo determinado por Deus. E agora nós vamos falar, nunca passar à frente dos limites estabelecidos por Deus. Josué capítulo 3, versículo 4. Mas mantenham a distância. Olha aqui. O povo, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas eles carregavam uma arca que representava a presença de Deus. Aquela arca, ela continha ali dentro uma porção de maná, contava ali dentro o livro sagrado, a lei de Moisés. E eles carregavam aquela arca. 4 homens carregavam aquela arca. Aquela arca representava a presença de Deus. E a presença de Deus não podia ficar atrás, tinha que estar na frente. A arca tinha que estar na frente. Então, e quando esta arca estava na frente, não podia eles passar de 900 metros, não podia aproximar 900 metros e ficar atrás daquela arca.
Isso mostra para nós que nós temos limite também. Deus estabelece limites para nós. Se Deus falar para você, olha, você tem que ir até tal lugar, até tal mês, tal dia você tem que fazer isso, tal dia você tem que fazer aquilo. Se você entendeu que Deus falou isso com você, faça isso, exatamente, não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu na sua vida, nas nossas vidas. Se nós queremos ter um ano de vitória, não ultrapasse os limites estabelecidos por Deus. Pastor, quais são os limites estabelecidos por Deus? Deus estabelece limite para cada pessoa. Deus fala em particular para cada pessoa. Se você quer ter um ano próspero, Deus, Ele vai te orientar naquilo que você tem que fazer, mas não ultrapasse os limites, porque o texto está dizendo que esse povo, eles não poderiam chegar mais que 900 metros de distância daquela arca. Tinha um propósito, tinha sim, e tudo Deus tem um propósito. Então, se Deus tem falado com você, meu filho, você vai ficar aqui mais um ano, você vai ficar mais um ano, não tenta sair. Se você vai ficar mais 2, não tente sair. Se Deus falar para você, em 2022 você vai ter que fazer isso, faça isso, mas exatamente como o Senhor está te orientando. Se o Senhor te chamou para um propósito de oração em 2022, eu vou orar pela minha família, faça isso exatamente como você estabeleceu, mas nem precisa ultrapassar os limites, faça exatamente como Deus falou no seu coração. Não ultrapasse os limites que Deus colocou, amém? Isso leva você a ter vitórias sobrenaturais. Por um tempo, a Bíblia vai dizer que nós seremos maltratados e humilhados, mas não é para sempre. É o limite de Deus para nós aqui. Nós cristãos, às vezes nós sofremos, às vezes nós somos perseguidos, às vezes nós somos mal entendidos, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, isto é necessário. É o limite estabelecido por Deus. E nós não podemos romper os limites estabelecidos por Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 25 diz assim: preferindo ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Apóstolo aos Hebreus, escritor aos Hebreus disse, olha, eu preferi ser maltratado por um período de tempo, do que desfrutar a alegria ou prazer do pecado por algum tempo. Por algum tempo Deus estabeleceu o limite para nós. Enquanto você estiver aqui, você vai ter que deixar de fazer certas coisas que desagradam o Espírito Santo. É o limite estabelecido por Deus. Você não pode fazer certas coisas não é lícito para nós fazermos. É o limite estabelecido por Deus. Se nós queremos ter um ano de vitória, um ano de bênção, nós temos que seguir essas diretrizes, nós temos que seguir essa orientação que Deus está dando para você nessa noite. É necessário, querido, que nós sejamos às vezes maltratados pelo amor de Deus, às vezes caluniados por causa de Cristo, mas é necessário passarmos por isso, como diz aqui o apóstolo, do que desfrutar por pecado ou de pecado por algum tempo. É o limite. E quando nós ultrapassamos o limite que Deus colocou, nós corremos um risco de nos tornarmos amaldiçoados, porque Deus só derrama bênçãos sobre aqueles que obedecem. Os filhos da desobediência, a Bíblia é clara em dizer que Deus não derrama suas bênçãos sobre ele, mas quando nós obedecemos a Deus, Deus derrama das suas bênçãos sobre nós. É necessário viver na terra até que venha a restauração de todas as coisas. É o limite estabelecido por Deus. Nós não podemos ultrapassar esse limite. Qual que é o limite que Deus colocou, filho? É necessário que vocês vivam na terra por esse tempo. É necessário que vocês passem por provas, por perseguições. Esse é o limite estabelecido por Deus. Atos capítulo 3, versículo 21 diz assim: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. É necessário. Esse é o limite estabelecido por Deus para mim e para você. É necessário que nós passamos por esta terra, que nós permanecemos por aqui por algum tempo. Muitos já morreram, muitos ainda podem até morrer antes de Jesus voltar, mas enquanto Cristo não volte, permaneça firme, permaneça na perseverança, mesmo que isso te custe os prazeres da vida, mesmo que isso te custe a alegria deste mundo que é passageira. A Bíblia diz, permaneça em Cristo. É o limite estabelecido por Deus, amém, querido? É o limite para a sua vida, para a sua prosperidade.
O mundo oferece muitas coisas, coisas passageiras, alegrias passageiras, alegrias que é por um momento, mas depois vem tristeza, vem choro, vem destruição. Mas quando você está em Cristo, você tem certeza que por um momento você é perseguido, por um momento você passa por luta, mas existe uma garantia de que aqueles que permanecerem até o fim receberá a coroa da vida. Aqueles que permanecerem até o fim vão governar com Cristo no seu reino milenar. Aqueles que prosperarem até o fim, com certeza receberão das mãos de Jesus Cristo a vitória da vida eterna. O que adianta, como diz a palavra, ganhar o mundo inteiro e perder a vida? O que adianta nós sermos milionários, bilionários, trilionários e perder a vida eterna? O que é que nós vamos fazer com bilhões e trilhões no caixão? O que é que nós vamos fazer com milhões e bilhões no caixão? O que é que nós vamos fazer com dinheiro no caixão? Nada. Agora, se você morrer sem nada, mas servindo a Cristo, você recebe a vida eterna, você recebe um galardão, você vai receber uma vida sem dor, sem sofrimento para o resto da sua vida. É isso que Jesus promete para mim e para você. É por isso que é preciso nós estabelecermos os limites, ou respeitarmos os limites que o Senhor Jesus colocou para nós. Em quarto lugar, querido, o quarto pilar, santidade. Santidade. Só assim verás as maravilhas de Deus. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Como que nós podemos ver as maravilhas? O que o texto está falando? O que o texto está falando para nós vermos as maravilhas? Santifiquem, né? Santifiquem-se. Santifiquem-se. Pastor, o que é santificar? Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que diz a Bíblia? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 e 7. Apóstolo Paulo vai nos dizer o que é santificação. Santidade. Deus disse para Josué, ou melhor, Josué disse para o povo: olha, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Se eles não se santificassem, com certeza Deus não faria maravilhas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão, na concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócios algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Está aí o resultado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 e 7. Isto é santificação. Se você quer ter esse ano de prosperidade, aqui está o quarto pilar. Santifique a sua vida, meu irmão. Santifique. Aparte-se de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Procura viver uma vida de santidade. Procura viver longe dessas coisas, das fornicações, como diz aqui a palavra, daquilo que entristece o Espírito Santo. Você sabe muito bem. Aquilo que entristece o Espírito Santo, você sabe. E hoje eu quero dizer para você, não é fácil para as pessoas que vivem no século 21 afastar-se das pornografias, porque elas estão estampadas 24 horas nas mídias sociais. Mas você é capaz, com a ajuda do Espírito Santo, você é capaz de santificar-se. Santifica-se, santifica-se. Santifica a sua vida e Deus vai abençoar. Deus vai derramar da sua graça, Deus vai derramar do seu poder sobre a sua vida. A sua família não será a mesma, os seus negócios não serão os mesmos. Deus vai prosperar, Deus vai ampliar os horizontes. Deus vai fazer com que a sua vida seja uma vida transbordante de alegria, de vitória no ano de 2022. Se você crê naquilo que Deus está falando com você nessa noite.
Mas não saia daqui e esquece, não, pelo amor de Deus. Grave na sua memória os 5 pilares que Deus está colocando no seu coração nessa noite. Grave isso no seu coração, faça isso exatamente. E no final de 2022 você vai contar a vitória. No final de 2022 você vem aqui e vai dizer: pastor, eu levei a sério aqueles 5 pilares que o Senhor me mandou, que o Senhor pregou, e aqui está o resultado. Olha como eu era antes e como eu estou agora. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha família. Deus vai fazer. Eu creio na palavra que está sendo ministrada, porque esta palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E quando Deus fala, Deus cumpre, Deus zela pela sua palavra. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, se você levar a sério aquilo que Deus está falando nessa noite e guardar esses 5 pilares na sua vida, no nome de Jesus. O 5º e último pilar, aleluia. 5º e último pilar: exalte o nome de Deus, aleluia. Exalte o nome de Deus. Glorifique esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Durante todo o tempo da sua vida, de janeiro a dezembro, não esqueça de glorificar a Deus, porque esse Deus que você está glorificando é o Deus da sua vida, é o Deus do ar que você respira, é o Deus que manda o alimento para a sua mesa, é o Deus que faz você trabalhar, é o Deus que abriu a porta de emprego, é o Deus que fez tudo, aleluia. É o Deus que derrama a chuva, é o Deus que derrama o sol, é o Deus que te abençoa. Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser glorificado, aleluia. Olha o que diz Josué capítulo 3 versículo 6: e disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passe à frente do povo. O que significa isso? Levantar a arca é mostrar Deus à frente, deixar Deus acima, que Ele cresça e você diminua. A arca da aliança tinha que estar à frente e acima, mostrando que Deus está na frente. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus estava sendo exaltado. E assim também você tem que fazer: exalte a Deus. Todas as vezes que você acordar de manhã, todas as vezes que você colocar o pé lá no seu trabalho, lembre, foi Deus que te colocou lá, foi Deus que abriu esta porta, aleluia. Todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa, lá na sua mesa, almoçando ou jantando, lembre, glorifique a Deus, agradece a Deus, porque foi Deus que permitiu mais um ano para você, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que trouxe o sustento. Nós temos que glorificar a Deus. Eu creio que isso é um dos pilares mais importantes para nós ter um ano próspero. É glorificar a Deus, exaltar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. O que somos nós sem Deus? O que é você sem o Espírito Santo? O que é você sem o Espírito de vida? Feche o seu nariz e a sua boca e fique pelo menos 5 minutos, vê se você consegue. Você morre porque esse Espírito é o que te dá vida, é o fôlego que está dentro de você, é de Deus. Ele é o dono desse Espírito, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono de tudo aquilo que você faz. Então glorifique a Deus. Ano de 2022 será um ano para você marcar a sua história. Se você nunca ouviu falar desses 5 pilares que eu estou trazendo para você nessa noite, marca isso, não esqueça. Exalte a Deus Todo-Poderoso, aleluia. Salmo 44 versículo 8 diz assim: em Deus nos gloriamos o tempo todo. Qual é o tempo, irmãos? Qual é o tempo que eu tenho que gloriar a Deus? Tempo todo. Ah, pastor, só nos cultos de domingo tá bom. Não, tempo todo. Amém? Tempo todo. E louvemos o teu nome para sempre. O texto de Salmo fala tempo todo e para sempre. Tempo todo e para sempre. Você tem que louvar e engrandecer a Deus, aleluia. Ter um coração grato eleva muito a nossa fé, e também encorajamos as outras pessoas que estão do nosso lado. Quando você começa um ano glorificando a Deus, sendo grata por tudo aquilo que Deus tem feito e continuará fazendo, além de você ser abençoado, você vai contagiar as outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar: mas por que você está tão diferente? Por que você está tão confiante? Nós passamos um ano de 2021 tão difícil. Você acha que 2022 vai ser uma bênção? Eu creio.
Você tem que ir com essa confiança, com essa perseverança, sem sombra de dúvida. Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, Deus vai abrir aquela porta que eu tanto espero, porque Deus é o Deus poderoso que está na sua vida, nas nossas vidas, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Quem pode impedir Deus, irmãos? Ninguém pode. Eu não estou falando de um Deus aqui que não existe, estou falando do Criador dos céus e da terra. Não estou falando de Buda, não estou falando de Maomé, não estou falando de deuses que as pessoas inventaram, não. Eu estou falando do Deus Criador dos céus e da terra, é o que te deu o fôlego de vida. Conclusão, vamos concluir o texto. Conclusão, Josué capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui, Josué capítulo 3, versículo 7. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Se nós prosseguirmos em cumprir esses 5 pilares que Deus está nos orientando. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você, como estive com Moisés. Se você dar atenção em crer sem ressalva, em agir exatamente no tempo determinado, nunca passar à frente dos limites estabelecidos por Deus, manter uma vida de santidade, exaltar a Deus, Deus vai te exaltar, Deus vai te prosperar. É isso que está dizendo. Olha, se você fizer, eu vou começar a exaltar a sua vida, eu vou começar a prosperar a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão estranhar aquilo que Deus vai fazer. Você sabe por quê? Porque Deus honra com a sua palavra, e Deus cumpre com a sua palavra, e todo aquele que obedece a sua palavra, Deus o exalta, Deus prospera. As pessoas vão se reverenciar, porque o Deus que está em você é poderoso, o Deus que está em nós é poderoso, e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém? Querem nisso ou não? Diga amém. Amém? Nós cremos, pastor. Amém? Nós cremos. Nós cremos. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Quero orar com você. Meus irmãos, eu estava lendo essa palavra essa semana e Deus ministrou isso no meu coração. E eu creio que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se você guardar aqui. Qual que é o primeiro pilar? Vamos tentar decorar? Vamos? Primeiro pilar: crer sem ressalva. Fala comigo: crer sem ressalva. Segundo pilar: agir exatamente. O resto você já sabe, né? Terceiro pilar: nunca passar à frente. Tá lá. Vamos ler junto? Melhor, vamos começar de novo. Vamos lá. Crer sem ressalvas da soberania de Deus. Segundo, agir exatamente no tempo determinado por Deus. Terceiro, nunca passar à frente dos limites estabelecidos por Deus. Quarto, santidade. Só assim verás as maravilhas de Deus. Quinto, exalte o nome de Deus, glorifica-o. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós cremos nesta palavra. Nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor pode fazer sobre a vida da tua igreja. Nós cremos, Pai, aleluia. Se nós agirmos conforme a tua palavra, se nós obedecermos a tua palavra, Senhor, nós cremos, ó Pai, que o ano que vai chegar vai ser um ano exatamente conforme o Senhor estabeleceu, um ano de vitória, um ano de alegria, um ano, Senhor, em que nós vamos superar as dificuldades. Enquanto muitos, Pai, vão estar, ó Deus amado, cabisbaixos, entristecidos, aqueles que servem ao Senhor vão estar de cabeça erguida e dizendo: o Senhor é Deus poderoso, Ele está na minha vida, Ele está na minha família, e com certeza, Senhor, nós vamos contagiar também as pessoas que vão estar do nosso lado, porque nós cremos, Pai, nos mistérios do Senhor, nós cremos nas maravilhas do Senhor, aleluia. E neste momento, papai, eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã,
que está com a sua mão sobre o coração. Ó Deus, está com as suas mãos sobre o coração, e nesse momento nós vamos orar, meu Pai, pedindo para que o Senhor esteja curando esta vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio no mistério, eu creio na cura, eu creio na ressurreição, eu creio no poder do Senhor. Ó Pai, neste momento nós apresentamos a mãe do irmão Bada que está hospitalizada, nós apresentamos diante do Senhor, e creio, ó Pai, que o Senhor é o Deus, ó, do milagre, o Deus do impossível. Em nome de Jesus, envia o teu anjo ali, Senhor, ó Deus, para que traga a cura para a tua filha. Faça a tua vontade, Senhor, que o teu nome seja glorificado na vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por cada irmão, por cada irmã que está aqui presente, papai, que está com a mão sobre o seu coração, fazendo a ti um pedido, Senhor. Ó Deus de poder, ouve o nosso clamor desta noite, Senhor, ouve nossa petição, papai. Abre a porta para o teu filho, traga a cura para o teu filho, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo agora, ó, toda depressão, repreendo agora toda depressão, saia em nome de Jesus. Repreendo todo mal-estar, ó, todo vento contrário, nós repreendemos agora no nome de Jesus, e declaramos a vitória para a tua igreja. Ah Deus, o Senhor nos diz na sua palavra, se nós orarmos e crermos, nós receberemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pela nossa cidade, nós oramos, ó Pai, pelos governantes desta cidade, oramos pelo prefeito, pelos vereadores, oramos pelas empresas dessa cidade, todas as empresas, aqueles que estão trabalhando nas empresas, ó Deus, aqueles que são autônomos, aqueles que têm suas plantações. Nós abençoamos os teus filhos, ó Pai, e pedimos que o Senhor derrame da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus, tira, Senhor, o espírito devorador, tira, Senhor, o migrador, tira, Senhor, o cortador. Ó Deus, que permaneça as bênçãos do Senhor sobre a vida da tua igreja. Assim nós oramos no nome de Jesus.